Que privilégio estarmos aqui hoje, mais uma Quinta Mas, ministrando a palavra do Senhor. Creio que o Espírito Santo já falou, já fez o que tinha que fazer. Creio agora que Ele vai encerrar com uma palavra. Amém, queridos? Todas as vezes que nós ministramos a palavra do Senhor, a primeira pessoa a receber essa palavra é aquele que está sendo ministrado para ministrar. Amém? Sabe, porque Deus, Ele não faz nada na sua vida antes de fazer na minha vida. Amém ou não amém? Vira para o seu vizinho e fala assim: Deus só faz alguma coisa na sua vida, em primeiro lugar, para fazer em outras vidas. E o resto é Deus que faz. Amém, amados? Amados, o tema da nossa mensagem hoje é: escute mais e fale menos. Olha para o seu marido, para sua esposa aí, fala: meu Deus, é hoje. Eu tinha preparado essa mensagem há mais de 15 dias, que estava preparada a mensagem, e o apóstolo falou: é você que vai encerrar o mês. Eu falei: glória a Deus, né? Amém, aleluia. Então, aqui estamos. O nosso texto base é Tiago, capítulo de número 1, verso de número 19. Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou lendo na linguagem de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Vou ler mais uma vez. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Amém? Você vai dizer assim comigo: que eu esteja pronto para ouvir muito e demorar para falar. E também demorar, mas demorar muito para ficar brava, com raiva ou outra coisa assim. Amém? Amados, essa é a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. Amém? Nós que lutemos. Fala assim: você que lute. Aleluia. Amados, eu vou falar algo aqui para você. Dizia um apresentador de TV chamado Chacrinha. Sabe como eu sei dessa frase? De tanto que eu escutei o meu marido falar, porque eu acho que ele assistia. Eu aprendi com o meu marido, que ele fala assim, ó: quem não se comunica, se complica. Amém ou não amém? Porque eu nunca assisti o programa. Creio eu também que ele não, mas acho que ele ouvia. Ah, você assistia? Meu Deus, olha, já revelou aí. Então, quem não se comunica, se complica. Quem já se complicou? Quem já se complicou mais que uma vez? Meu Deus, todos nós. Amados, falar de comunicação é muito complicado nos nossos dias de hoje. O porquê, pastora? Porque hoje nós temos, deixa eu ver a palavra que eu vou arrumar para essa bênção aí. Nós temos essa bênção do smartphone, do WhatsApp, e infelizmente, para alguns é uma bênção, para outros é só o sangue do Cordeiro. Amém? Por quê? Porque, amados, é uma arma que hoje nós temos nas nossas mãos. Sim ou não? É uma arma que hoje perdeu-se a comunicação entre pai, mãe, filhos, marido, mulher, enfim. É uma arma. E saiba de uma coisa: você que tem essa arma, saiba usar de acordo. Por quê? Porque o inimigo, ele tem roubado a comunicação no meio das famílias, nos lares, nas grandes empresas, também
dentro de igrejas, em vários lugares. Então, amados, se você estiver com o seu smartphone aí na sua mão, seu celular, diga assim para ele: você não vai. Olha para o seu celular e fala: você não vai me assassinar. Fala assim: você não vai assassinar a minha família. Amém? Nossa, pastora, mas que isso? Amados, hoje, só para falar para vocês, pesquisas revelam que, deixa eu pegar aqui, que dentro de uma pesquisa mundial, 91% das pessoas não se comunicam mais apenas pelas redes sociais. E diante disso, o divórcio está em primeiro lugar de 10 anos para cá. Faz sentido para você aí? Amém ou não amém? Então vamos lá. Afinal de contas, o que é a comunicação? O que ela envolve? Porque a comunicação é indispensável. Vamos lá, de uma forma resumida, a comunicação, ela envolve 3 pontos: falar, ouvir e compreender. Então, mais uma vez, a comunicação, ela envolve basicamente 3 pontos: falar, ouvir e compreender. Amém? Então, a palavra comunicação no latim é communicatio. A composição de 3 palavras. Primeira, com, que significa juntos. Munis, presente, dádiva. Actio, ação. Então, a comunicação é trocar presentes aos comunicadores. Juntos fazem uma festa. Deu para entender? Então, amados, a comunicação, ela é feita para fazermos o quê? Junto, uma festa. Quando nós estamos em uma festa, todos estão alegres, amém? Então, estamos ali, nos comunicando, conversando, contando coisas boas. Mas a princípio, hoje, infelizmente, por causa das redes sociais, por causa dessa falta, muitas vezes, de controle, nós temos perdido, que é o mais importante dentro aí do nosso convívio, a comunicação. E nós não podemos perder a comunicação. Eu estava vendo o pastor Cote, um dos professores com quem eu estudo, ele estava ministrando, se eu não me engano, na Jocum. Ele dizia sobre isso, que hoje o celular, ele tem roubado a presença de Deus no meio dos cristãos. Quando eu ouvi aquilo na ministração dele, por vídeo, eu fiquei chocada. E é uma verdade, porque muitas vezes nós esquecemos até de orar. Nós esquecemos até de falar com Deus, que é a oração, significa uma conversa. Nós esquecemos de conversar com Deus. Amém ou não amém? Faz sentido para você? Porque muitas vezes estamos nas redes procurando uma palavra para que possa satisfazer os desejos da nossa alma, que muitas vezes nós não conseguimos encontrar quando abrimos a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Deus fala conosco em muitos versículos e capítulos, talvez até repetidos. Todos os dias a palavra do Senhor se renova, amém? Então, quando ele falou isso, eu fiquei muito chocada, porque é verdade isso. Quantas vezes, amados, eu também não faço isso, com intenção ou sem intenção. O dia está muito acelerado. Não sei para você, mas para mim, precisava ter 48 horas
não 24. É um tempo de aceleração, mas nunca pensei que fosse ser tão acelerado assim. Será que a sua vida também está assim? Meu Deus. E nós perdemos tempo em redes sociais, onde nós perdemos totalmente a origem de trocar o quê? Boas coisas numa conversa. Amém ou não amém? Você sabia que conversar significa versar juntos? Versar juntos. Você sabia disso? Eu faço uma estrofe quando eu falo. Você faz outra estrofe e assim formamos uma poesia chamada de conversa. Quantos aí gostam de trocar figurinha às vezes? Não me diga que você não gosta de conversar, dar risada. Amém ou não amém? Quando você vai lá arrumar o seu cabelo, coitada da cabeleireira, misericórdia. Fica aqui, ó. Quando você vai, os varões aí, os homens que vão lá cortar os cabelos, é totalmente diferente, sabia disso? Porque o homem ali, ele não tem como que eu posso dizer, tanto assunto para falar. É verdade, Odair? Não tem tanto assunto o homem, né? Agora a mulher, eu já ouvi cada assunto em salão de beleza que eu fiquei traumatizada. É verdade. A mulher está ali, 3 aguardando, a uma fazendo cabelo, ela conta que aconteceu com o marido, com o esposo, que o vizinho fugiu de casa. Misericórdia. Quem já passou por isso em salão de beleza? É assim, né? Então, amados, é muito bom quando nós trocamos figurinhas. Amém? E nós precisamos nós não podemos renunciar o quê? A comunicação verbal. Mas temos usado ela de maneira errada. E são possibilidades que nós perdemos de desfrutar as bênçãos que Deus preparou para um relacionamento harmonioso. Amém ou não amém? Ou você gosta de chegar na sua casa, do lado do seu marido, vou pegar as meninas aqui, né? Seu marido lá nas redes e você do lado dele esperando alguma coisa. Quem gosta? Então não fica nem conversando. Por quê? Porque o marido às vezes fica muito, ou a esposa fica muito, e ficam para lá, um para cá, todos na rede. Isso é comunicação? Claro que não. Hoje, nós perdemos aquilo de largar o celular em algum outro lugar, sentarmos na mesa e comer, né? Satisfazer, conversar. Não, mas nós fazemos o quê? Ficamos nas redes sociais ali na hora de comer. Está errado. Nós perdemos aqui grandes oportunidades. Do quê? De ouvir talvez o que o seu filho precisa falar para você. Nós perdemos a oportunidade de tentar ouvir o marido dizendo: nossa, a sua comida está muito boa hoje. Quantas gostam disso? De ouvir o marido. Você caprichou hoje, hein? Assim como às vezes o apóstolo fala lá em casa: uma vez na vida, outra na morte. É brincadeira, tá, amados? Mas é verdade, existem dias que dá tempo de fazer algo diferente. Ou tem dias que é naquele, como que eu posso dizer? Naquela coisa magra, entendeu? É o que dá para fazer, no básico do básico. Então, amados, nós não podemos perder a comunicação. Fala para o seu vizinho: eu não posso perder a comunicação com você. Se é teu esposo aí, ou tua esposa, diga assim: eu não posso perder a comunicação com você para as redes sociais. Fala assim: hello, estou aqui. Hã? Amém? Então vamos lá. Porque Deus nos deu 2 ouvidos e uma língua. Quem sabe aí? Prontos para ouvir e tardios para falar. Mas a mulher, ela tem necessidade de falar 7.500 palavras por dia. Sabia disso? E o homem,
2.500. Amém ou não amém? A mulher, ela tem muito, muito desejo de falar, e temos mesmo, porque eu sou mulher e eu gosto de falar, amém? E nós queremos chegar em casa, muitas vezes, falar para o marido, amor, aconteceu isso, mas eles estão lá, né? Então, amados, é por isso que Deus fez 2 ouvidos, para os maridos escutar muito. Amém? Olha para o seu maridão e fala assim, você precisa me ouvir muito. Imaginou? Hein, pastor Eliton? Tem que ouvir muito. Sabe por quê? Porque nós mulheres, muitas vezes, nós não abrimos o nosso coração para todos. Amém ou não amém? Então, quem tem que ouvir? O marido. Ele que lute para ouvir, amém? E tentar filtrar algumas coisas, porque a nossa cabeça é muito mirabolante, vai muito além daquilo que nós imaginamos. Amém? Imagine a cabeça da mulher. A cabeça da mulher, até os adolescentes vão aprendendo aí. A cabeça da mulher funciona assim. Sabe aquele monte de fio, Bárbara, que o pai tem lá na sua casa, tudo enrolado? É a cabeça da mulher. Sabe aquele fio vermelho, roxo, verde? É tudo assim. Nós temos uma necessidade extrema para falar. Só que hoje, as redes sociais têm feito o quê? Roubado isso de nós. Então, Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir muito e uma língua para falar pouco. Como que nós vamos fazer isso? Tem como. Então, nós precisamos sempre estar prontos para ouvir e tardio para falar. Quem gosta disso? Eu não gosto. Eu gosto de falar. Quem gosta de falar aqui? Levanta a mão para ficar sozinha. Ah, que bênção. Glória a Deus. Então, entre falar, ouvir e compreender, o mais difícil é o ouvir. Meu Deus. Entre falar, ouvir e compreender, o mais difícil é o ouvir. Mas isso é tanto para o homem quanto para a mulher. Porque tem mulheres que não gostam de ouvir, e tem homens que não gostam de ouvir também. Então, estamos empatados aqui. Se Deus nos deu aqui, amados, 2 ouvidos e uma língua, é porque é melhor para a nossa vida. Fala assim, se Deus te deu aí, irmão, 2 ouvidos e uma linguinha pequenininha, é porque é melhor. Ouvir mais, fala aí pro seu vizinho, ouvir mais e falar menos. Quando o Miguel era criança, seus 4, 5 anos de idade, mas o Miguel falava tanto. Ele falava, mamãe, papai, e aquela coisa. Tem hora que eu falava assim, Miguel, be quiet, pelo amor de Deus. Eu ficava doido de tanto que o Miguel falava. Mas foi a melhor fase da nossa vida, porque se falava muito, fazia muitas perguntas. E hoje, não que seja diferente, porque ele fala demais. Mas hoje, o que acontece? As redes tentam roubar, e nós não podemos deixar. Então, ouçam mais e falem menos. Amém? Então vamos lá. Ouvir é mais do que esperar educadamente a sua vez de falar. É mais do que escutar palavras. Quantos gostam aqui de serem interrompidos enquanto estão falando? É horrível, sim ou não? Ouvir de verdade é receber e aceitar a mensagem à medida que está sendo falada, tentando compreender o que a outra pessoa quer dizer. Mas é muito difícil. Para mim é muito difícil às vezes, sabia? E para você é difícil? Estamos ali numa conversa na mesa, de repente a pessoa fala uma coisa e já entende outra. Quase todas as vezes eu sou essa pessoa, quando estamos conversando. Quase todas as vezes eu sou essa pessoa. Fala, viu, o que você quer dizer com isso? Espera aí, não. Vamos lá, não quis dizer isso.
quase todas as vezes, eu sou essa pessoa que não consegue compreender o que estão dizendo. E quando isso acontece, você pode ir além de dizer: estou ouvindo você. Bravo, com raiva, nós não podemos. Ou estou ouvindo o que você quer dizer, embora ouvir seja normalmente considerado uma parte passiva da comunicação, mas não é verdade. Quem ouve não é passivo. Isso quem fala é a sociedade que nós vivemos hoje. Por quê? Porque eles podem falar e podem nos calar. Então todos são passivos? Isso é mentira do diabo, porque nós podemos falar e expressar também aquilo que muitas vezes está dentro do nosso coração. Amém ou não amém? Ouvir com sensibilidade é se abrir para outra pessoa. Presta atenção, marido, amigo, esposa. Quando uma pessoa está falando com você, você precisa estar sensível para entender o que a pessoa está querendo dizer. Porque naquele dia, se for ela pode estar na TPM, com dor de cabeça, com enxaqueca, o que mais que a mulher tem? Cólica, estressada, outras tantas e outras coisas. Então, toda vez que você for ouvir alguém, esteja sensível para ouvir qualquer pessoa, porque isso é muito importante para aquele que está falando. Amém ou não amém? Eu li um livro que fala sobre comunicação versus marido e mulher, amigas e amigos. David Small. No livro dele fala assim, até coloquei aqui, deixei até em negrito porque eu gostei muito do que ele fala e é uma verdade. Presta bem atenção no que ele deixa ali nesse livro. Depois de ter dito sim, ressalta que ouvir não é natural para nós. Tampouco é coisa fácil para a maioria das pessoas. Ouvir um não é a nossa preferência. A maioria das pessoas prefere ser a pessoa que está falando. Amém ou não amém? Eu prefiro 1000 vezes estar falando do que ouvindo. E você também? Por quê, amados? Porque ninguém gosta de ouvir a palavra não. A palavra não, amados, ela pode muitas vezes nos livrar de caminhos que Deus faz o quê? Nos segura. Quantos já passaram por isso? Amados, se não fosse os nãos de Deus na minha vida, na vida do Rodrigo, da minha família, não estaríamos aqui. Quantos nãos, e até hoje ainda, eu estava contando no meu caderno lá de oração, eu tenho 28 nãos ainda de Deus para ser realizado. Olha só, eu conto até os não. Não é tempo. Fica quieta, se acalme, se controle. Não, não, não. Entenda algo. Quando você ouve o não, é Deus querendo tratar com você. Só que nós não gostamos de ouvir não. Quem gosta de ouvir não aí? Ninguém, né? Então vamos lá. Ai, ai. Posso ouvir um glória a Deus aí? Entrando na mensagem, entendendo a comunicação feminina e masculina. Vira para o seu vizinho e fala, aí tem. Vamos aprender.
A maior reclamação das mulheres é: meu marido não sabe me ouvir. Essa também é a reclamação de muitos filhos. Porém, a reclamação de alguns maridos é: a minha mulher fala demais. Fala, Deus. Até coloquei um trecho aqui. Eu era criança, me lembrei disso na hora. Tem um casal que fez parte da nossa vida na caminhada. E eu não vou citar o nome, né? Mas eles são umas bênçãos, eu amo eles de paixão. E ele sempre falava: é difícil dirigir com uma mulher do lado, tentando me ensinar todo o tempo. Pelo amor de Deus. Ela diz: o farol está vermelho. É contramão, olha a lombada, vai devagar, para, você quer morrer? Ela fazia isso com o marido. Ai, não aguentei, eu tive que escrever aqui. Amadas, se você é motorista aí, não tem marido que aguente isso. Sabe por quê? Porque nós mulheres, para pensar, nós conseguimos dirigir o carro, olhar o zap que está desesperado tocando, né? Atender o telefone, dar uma olhada no filho lá, arrumar o retrovisor. Mas o marido não, o marido ele está aqui, ó. Ele fica só nisso daqui, vai. Acabou. Então não adianta nós queremos naquele momento ficar falando: é por isso, não, vai morrer. Às vezes eu falo para ele: amor, você está vendo a bicicleta? Você está vendo a bicicleta? Eu estou vendo. Amados, é complicado. Sim ou não? Muitas vezes, nessa confusão aqui, nós podemos até sofrer um acidente. E esse casal sofreu um acidente, acontecendo tudo isso. Eu me recordei quando eu estava fazendo o esboço da mensagem. Ainda até mandei uma mensagem para ela: fulana, lembrei de você. Ela falou: ai, que saudade, por quê? Eu falei assim, que eu lembro quando era criança, e nós íamos numa igreja lá em Bauru, da Cristã Renovada, do pastor Lelo, falecido. E nós íamos tudo de carona no carro dele. Meu Deus, era uma diversão, porque ela ia falando, até chegar lá. Ele passava nas lombadas, ele passava no sinal vermelho. Eu me lembrei daquilo. Por quê, amados? Porque me marcou. Então, a mulher consegue fazer várias coisas quando ela está dirigindo. É verdade ou é mentira, mulheres? Sim, amém ou não amém? Amém. Então, os maridos não. Os maridos, eles ficam só naquilo ali, ó. Sabe quando, não vou comparar, mas eu vou explicar. Sabe quando você vê a carroça, um homem lá guiando o burrinho? Não é isso. Eu quero só explicar que o homem, ele é assim, ó. Em todas as coisas que eles fazem. Amém ou não amém? Então, amadas, existem situações que nós queremos falar no momento que nós podemos falar. Ai, aleluia. Glória a Deus aí? Amém. Então, eu me lembrei do casal e coloquei aqui para vocês entenderem a comunicação feminina e masculina. Imagina, marido e mulher dentro do carro, se acontece isso. Graças a Deus, eu sou de boa. Graças a Deus. Quem fala é ele para mim. Você sabia que nós ouvimos apenas 20% daquilo que nos falam? Então, 20% do que tudo aquilo que você escuta, você só ouve 20%. Meu Deus, é verdade. Porque o resto que a gente escuta é caraminhola da nossa cabeça. Principalmente as mulheres. Amém ou não amém? Porque você está num fato, conversando, de repente você não vê resposta, o que acontece? Está acontecendo alguma coisa. A gente até pergunta, né? O que está acontecendo? Nada. Mas viu, por que você ficou quieto? Eu só escutei. Nada. Você não tem nada para falar? Não. E nós não gostamos. Então temos que ter a compreensão no relacionamento interpessoal, dependente da maneira como ouvimos as pessoas.
Só que se houver disciplina no nosso ouvir, compreenderemos mais as pessoas com as quais nos relacionamos. Sabia disso? Porque as pessoas que nós nos relacionamos, vamos dar um exemplo aqui. Eu me relaciono com a Jaciara, com a Simone, com a Alessandra, com a Tati, com a doutora Ju, com a Michele, outras mulheres aqui, e nós somos totalmente diferentes, sim ou não? Então, quando eu vou conversar com a Janaína, eu tenho que entender o que elas estão querendo dizer, elas têm que me entender também, para depois darmos a nossa opinião. E nós precisamos entender, passar por esse filtro. Por quê? Muitas das vezes, Deus fala conosco ali. E Deus já falou muito comigo em certas situações. Amados, por que que nós ouvimos tão pouco? Se ouvir é fundamental para uma boa comunicação. E por que que nós não ouvimos mais? Vira para o seu vizinho, por que que você não ouve mais? Fala assim para ele, porque Deus só me deu 2 ouvidos. Bom, requisitos básicos aqui, vamos lá. Para ouvir bem, é necessário atentar para alguns princípios básicos. Primeiro, ouvir olhando nos olhos de quem está falando. Sabe por quê? Porque quando nós não olhamos nos olhos de quem está falando, mostra o quê? Falsidade. Mentira. Eu tenho uma amiga psicóloga, uma colega, e ela fala que muitos são reprovados quando passa pela psicóloga para entrar em uma empresa, porque fica assim, ó. Quando você tem? Ah, tenho 30. Porque se acontece algum problema, porque acontece, gente, em empresas, em qualquer lugar de comunicação, e a pessoa precisa colocar cara a cara, porque tem algumas empresas que fazem isso, já não serve. Então, a comunicação, ela é muito importante também visual. Um exemplo, eu gosto muito que quando eu estou conversando com o meu marido, que ele olhe para mim. Isso eu gosto muito, e isso ele respeita. Por quê? Porque eu quero tentar olhar nos olhos dele para ver o que ele vai, como ele vai expressar, se eu estou falando algo certo ou algo de errado. E eu me cobro muito nessa questão. Então, é muito importante olhar nos olhos de quem estamos falando. Se você tiver com sua esposa aí, olha bem para ele ou para ela aí e fala assim: olha nos meus olhos. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a maturidade, principalmente do casamento, a maturidade faz com que só olhamos um para o outro e sabemos o que estamos pensando. Pelo menos comigo e com o Rodrigo é assim, não sei vocês. Vocês estão compreendendo? Então, olhem mais. Comunicação visual. Mulher, olhe mais para o marido. Olhe mais, observe. Eu sei que a gente fala demais, mas observe. Maridos, olhe mais para sua esposa, observe. Elogie. Quando nós olhamos nos olhos, estamos demonstrando interesse no que está sendo dito. E isso é um sinal de respeito. Quantos gostam aqui de ser respeitados? Todos nós? Mas primeiro você tem que fazer o quê? Dar o respeito. Não podemos nos esquecer que respeito gera respeito. Ninguém gosta de conversar com alguém com o celular nas mãos, né? Às vezes nós estamos na aula de inglês aí e a gente deixa a teacher lá, eu tenho que responder. É ruim. Ninguém gosta. Então nós precisamos ter essa comunicação visual. Fale assim comigo, eu preciso ter a comunicação visual. Não só falar,
Vai ser visual. Número 2. Ouvir com o coração aberto e a mente desarmada. Sabe por quê? Quando nós estamos nos comunicando com alguém, principalmente se for com nossos esposos, marido, esposa, filho, automaticamente, como nós nos conhecemos, o que vai acontecer? Aquilo que ele vai estar falando, ou aquilo que ela vai estar falando, do nada, ela vai se armar. Por quê? Ah, não, tá pegando, é contra mim, o negócio é comigo. Então, amados, nós temos que ter o quê? Um coração totalmente aberto e uma mente desarmada. Eu entendo, amados, que muitos relacionamentos já passaram por brigas, destruição, falta de confiança, traição. Eu entendo, mas eu creio também que o Espírito Santo, ele cura todas essas coisas. O tempo do Espírito Santo, ele faz todas as coisas e ele coloca tudo no lugar. Mas a partir daquele momento, quando já houve aquela desconfiança, tudo que for falar, infelizmente, vai surgir uma lampadinha aqui, ó. Vai acender um gatilho. Poxa, ele está falando isso, mas ele sabe que me machucou. Ela fala isso, mas eu sei que é mentira. Quantos já passaram por isso? E hoje nós vivemos uma geração totalmente armada. Amém ou não amém? Vira para o seu vizinho e diga assim, ó, se desarme. Meu coração está aberto para ouvir você. E sabe o que significa isso? Significa ouvir, se esforçando para compreender o que a outra pessoa está dizendo. Vamos pegar Jesus e Pedro. Gente, Pedro deu cada bola fora. Quem conhece a passagem? Nossa, eu amei as respostas que Jesus deu em Pedro, porque ele era muito entrão. Senhor, não, meus pés, o Senhor não vai lavar. Não tem parto comigo. Amados, é sério. A comunicação é a melhor coisa que tem quando nós estamos totalmente o quê? Desarmados. Que é mais fácil para perdoar. Amém ou não amém? Quando eu estou desarmado, eu consigo perdoar. Por quê? A pessoa que está falando comigo, ela está fazendo com que eu consiga ouvir com o coração totalmente aberto. Imagine Pedro saindo chutando tudo, quando ele falou, arreda de mim, Satanás. Eu não vou mais te seguir, Jesus, pelo amor de Deus, você só me dá pancada, eu não aguento mais. Também Pedro, ele era muito entrão. E nós não podemos invadir a privacidade das pessoas. Só que muitas vezes, nós invadimos. Amém ou não amém? Muitas vezes, há uma tendência de ouvirmos o que não foi dito. Nós filtramos tudo que ouvimos através do sentimento. Vamos pegar um exemplo aqui? Na mulher de novo, vamos lá. A mulher menciona assim, eu estou muito cansada de limpar a casa. Eu estou muito cansada. Quantas de nós aí limpa a casa? Levanta a mão. Isso aí, mulher tem que limpar, faxinar e fazer o que mesmo? O pente fino. Ai, meu Deus. Por quê? A mulher, ela está cansada. E cansa fazer serviço dos domésticos. Cansa, é cansativo. Dói a coluna, consegue nem levantar direito e vai. Mas, o marido que está lá na sala, assistindo lá a TV, do nada, o que ele recebe da mensagem? Ela está infeliz. Porque eu não posso pagar alguém para ajudá-la, como fulana tem.
Às vezes acontece isso. Então, eu tenho que entender o que a mulher está querendo dizer. Ou pode ser outro tipo de assunto. Não sei, o seu filho reclamou de algo, falou, abriu o coração. Só que nós não podemos cair nisso. A esposa, ela não estava reclamando que ele não tem condição para pagar. A esposa apenas está falando, meu Deus, me ajuda, lava copo, enche as garrafas de água. Quantos comigo aí? Uma irmã outro dia perguntou assim para mim, pastora, na sua casa tem umas brigas? Eu falei, não, briga não. Não, briga de garrafa de água? Eu não tinha entendido. Eu falei, como assim, briga de garrafa de água? Aquele tipo assim, ó, fulano, meu marido vai lá e fica tudo em cima da pia, depois para me encher. Eu falei, tem, mas não é briga de garrafa d'água, não. Sabe o que eu faço? Jogo tudo fora. Gente, eu não aguentei aquele dia, eu ri muito. E ela olhou sério para mim e falou assim, por que a pastora está rindo? Eu falei assim, porque você jogou tudo fora. Dá vontade, mas eu não posso jogar fora. Eu falei para ela, eu não posso. Eu não posso, eu tenho que servir. É meu marido, meu filho, um exemplo. Eu tenho que encher. Estão compreendendo? Mas, pastora, se eles deixarem 50 mil vezes na pia, a pastora vai encher. Vou falando assim, é a última vez que eu encho essas garrafas. Amém ou não amém? Eu falo, mas eu encho. Então eu achei o modo muito engraçado de ter jogado fora. Não, não precisa jogar fora. Vai lá e enche. Falei para ela. Por isso que há confusão no lar. Porque ela jogou fora as garrafas. O marido chegou da rua, falou, amor, cadê as garrafas daqui? Ela falou, como? As garrafas? Joguei fora. Aí ele falou assim, por quê? Porque ninguém enche. Assim, quem sabe você compra nova. Atribulada. Então, queridos, amados filhos, nós precisamos entender o que muitas vezes um e o outro está querendo dizer. Amém? A esposa tinha na mente dela que ela estava cansada. Esse é um exemplo, tá? Mas o grande problema no processo da comunicação em alguns relacionamentos é ouvir o que não foi dito e tem muitos conflitos. Amém ou não amém? Vamos lá? O que Deus falou para Adão no Éden? Gênesis 2, 16 e 17. Fala assim a palavra do Senhor. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma, preste bem atenção, não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, você vai morrer. Foi isso que Deus falou, não foi? Mas prestem atenção na distorção. Porque Deus, Ele é Deus, Ele não tem que explicar nada para ninguém, amém? Ele não tem que explicar, olha, se você comer dessa árvore, Adão, vai acontecer isso. Não, se você comer, se você passar uma ordem que eu dei, você vai morrer. Amados, Deus é claro. Deus, Ele não precisa ficar resenhando como nós resenhamos, sabia disso? Então, sejam claros na comunicação de vocês, mas existem coisas que nós não precisamos explicar nada para ninguém quando se foi dada uma ordem. Deus explicou para Adão aqui? Deus poderia explicar algumas coisas que poderiam acontecer na implicação. Deus apenas falou para ele, o dia que você comer, você vai morrer. Ok. Aí, capítulo 3. Vamos lá. Gênesis 3, do 1 ao 6. Fala assim. A cobra, irmã,
A cobra, irmão, era o animal mais esperto que o Senhor havia feito. Pastora, foi Deus que fez a cobra? Foi? Uma vez me perguntaram por que Deus fez a cobra. Eu falei, ué, pergunta para ele, eu não sei. Nem tudo a gente sabe. Meu Deus. E ela, presta atenção o que ela perguntou para a mulher. Ela perguntou à mulher, é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Foi isso que Deus falou? Olha só o que ela responde. A mulher respondeu, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Eva entendeu o que Deus disse? Sim ou não? Entendeu? Mas olha a cobra. Mas a cobra afirmou, vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Uau! Subiu o que no coração da mulher já ouvindo isso? Eu vou poder mandar. Eu vou poder falar o que eu quiser. Eu vou poder mandar em Deus. Ah, eu vou morrer, mas o Senhor também vai morrer. Para pensar. Cabeça de mulher comigo, pensaria isso, sim ou não? Não está escrito na Bíblia, pelo amor de Deus, hein? Vocês entenderam que Eva entendeu o recado, ok? Mas a cobra falou assim para ela, mentira. Deus sabe que o dia que vocês comerem, os olhos de vocês abrirão. Vocês serão como Deus. Amados, Deus não divide a glória dele com ninguém. Nós precisamos nos posicionar para não sermos engolidos com mensagens para detonar a nossa mente espiritual. Preste bem atenção. Quem você ouve, com quem você fala e com quem você anda. Preste atenção. A mulher viu que a árvore era muito bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. Meu Deus, imagine lá uma ameixa docinha, maravilhosa. Vamos colocar na minha cabeça que era uma ameixa, vai. Colocar na sua cabeça que era uma ameixinha aí. E ela pensou, como seria bom ter esse entendimento. Aí o que ela fez? Apanhou a fruta, comeu e deu ao marido. E ele também comeu da fruta. Sabe por que muitas vezes eu e você peca? Posso te falar a verdade? Fala para o seu vizinho, sabe por que você muitas vezes peca? Porque você sabe da verdade, mas permite a mentira para ver se traz algum benefício para você. E ainda tenta envolver terceiros em coisas, em uma conversa imperfeita. Foi isso que a cobra fez. O que aconteceu? Quem paga o pato hoje? Eu e você. Fala assim, irmão, eu não pago mais seu pato. Amados, nós sabemos o que nós devemos fazer, falar. Amém ou não amém? Quantos aqui dá ouvido ao seu líder no trabalho? Se você não der ouvido a ele, você está pecando. É bíblico. Quantas mulheres aqui não dá ouvido ao marido
é pecado, você é Jezabel. E amados, nós precisamos arrepender esse espírito de Jezabel, que tem acabado com a nossa vida. Onde está escrito na Bíblia que a mulher, ela tem que competir com o marido? Eu gostaria que você me desse aí o texto bíblico. Sabe o que é mais fácil para mim e para você? É mais fácil entender o que é verdade, fazer o que é pecado, porque vai trazer algum tipo de benefício na minha vida. Engano seu é morte. Fala para o seu vizinho, é morte. Amém? Amém ou não amém? Amados, chega de tentar ficar se envolvendo com conversas banais. Se desejamos manter os canais de comunicação, o conteúdo, a forma e o lugar e o tempo do processo de comunicação, Paulo nos diz em Efésios 4:29, que não deveria sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Pastora, que palavra que é essa? A palavra torpe significa aquele que contraria ou fere os bons costumes, a decência moral, que revela um caráter vil, indecoroso, infame, que contém ou revela obscenidade, indecente, que causa repulsa, asqueroso, nojento, que apresenta mácula, sujo. Amados, isso aqui está na minha Bíblia, lá no dicionário. Então, o que significa a palavra torpe, a palavra nojenta? Até quando você, cristão, vai viver na comunicação, infelizmente, daquilo que nós recebemos dos nossos antepassados, de palavrões mundanos? Você está comendo das suas próprias palavras. Você está destruindo o teu lar com as suas próprias palavras. Amados, não verbalize aquilo que você não quer viver. Não verbalize mais. Por isso que hoje, pastor, tem um monte de gente doente. Aí você vai entender, antes de nós, o atendimento pastoral, antes de nós, muitas vezes, mandar alguém procurar um profissional, médico, nós ouvimos. Sabe por quê? Porque a pessoa está doente por causa das suas próprias palavras. Por causa da falta de comunicação. Porque fica pensando caraminhola na cabeça do outro que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Parem de ser assim. Tire as palavras torpes da tua comunicação. Sabe por quê? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? É Bíblia. Quantos comigo aí? Avalie o conteúdo daquilo que você anda falando no meio de pessoas, para você evitar um caminhão de problemas. Se o conteúdo não é edificante, quando eu estou construindo uma conversação, se o conteúdo não vai me edificar, se ele não é construtivo, se ele não é verdadeiro, será melhor não colocar para fora em forma de palavras, porque vira julgamento, vem contra eu, vem contra você. E o que acontece? O diabo, ele pega essa palavra e faz você viver de acordo com o que muitos estão vivendo dentro das igrejas hoje. Não é Shalom não, igrejas no geral. Até quando? Faço essa pergunta para você, responda para você mesmo. Até quando você vai ficar verbalizando aquilo que você não está pronto para viver? Xingamentos e outras coisas a mais aí que todo mundo sabe. Amém? Amados, comunicar-se bem, fala o certo, da forma certa e no lugar certo.
Tempo. Existe tempo. Para nós mulheres, esposas, existe tempo para a gente falar. Tem coisas que eu espero muitas vezes, turbilhão, correria, passar para depois falar. Porque naquela ansiedade nossa, louca de falar, abrir a boca para o marido, a gente coloca palavras, então é melhor esperar. Muitas vezes eu converso com o apóstolo e falo, amor, aconteceu isso, falou isso, você não quer conversar com fulano? Não, eu entendi. Amados, nós precisamos pensar. Amém? Então, Provérbios, capítulo 15, 23, diz o seguinte, a palavra dita no seu tempo, quão boa é discernir o tempo certo para falar determinados assuntos, pode ser a chave para desenvolver uma comunicação construtiva e edificante. Vira para o seu vizinho, fala assim, a chave para você hoje é para você aprender a desenvolver uma comunicação construtiva e edificante. Eclesiastes 3:7. O pregador disse que há tempo para tudo. Há tempo de falar e há tempo de silenciar para ouvir. Amados, sabe, os que levam em conta esses princípios fundamentais, com certeza serão beneficiados através de uma boa comunicação. A comunicação, ela é eficaz e determinante para a saúde de um relacionamento interpessoal em qualquer dos seus níveis. Preste atenção. Repita assim comigo, comunicação. Quem sabe falar e ouvir não tem dificuldade para compreender. Amém ou não amém? A oração, ela tem o poder de transformar as suas e as minhas murmurações em louvores e ações de graça. Amém? Estou encerrando a palavra. Eu quero aqui deixar um treinamento, como iniciar um programa de treinamento da língua. Será que isso é possível, já que a Bíblia diz que ela é indomável? Olha só. Quantas línguas indomáveis você conhece? Nós precisamos entender que quando Tiago ele fala sobre a língua, ele se refere ao esforço humano sem a cooperação do Espírito Santo. Então, seja, vamos lá? Eu preciso aprender a falar, amém? Só que, se eu sou essa pessoa que tenho essa comunicação totalmente errada, significa que eu não estou me esforçando e não estou tendo a cooperação do Espírito Santo. Quantos comigo? Então, vamos lá. Quando estamos vivendo sobre o controle do Espírito Santo de Deus, com certeza eu consigo controlar a minha língua. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então, como vencer? Primeiro, diga não a si mesmo. Fala assim, eu direi não a mim mesmo. Amém? Então, diga não a si mesmo diante da possibilidade de usar palavras que irão influenciar maldosamente ou negativamente para aqueles que convivem com você. Amém? 2. Quando alguém trouxer alguns problemas de um irmão, do seu patrão, sei lá eu de quem, com a intenção de difamar alguém, pergunte, ô fulano, quanto tempo você já orou por esse fulano? Nunca mais a pessoa vai encontrar um ouvido para a defamação. Sabe por quê? Outra pergunta que você pode fazer. Você já conversou com ele tentando ajudá-lo?
Concorda comigo que uma pessoa assim não tem ação do Espírito Santo em sua vida? Amém ou não amém? Se você estivesse no lugar dele, gostaria que ele espalhasse o seu problema? Terceiro, quando for tentado a falar mal de alguém que lhe prejudicou, vamos lembrar o que Jesus diz: amem seus inimigos. Nossa, mas o pastor é meu inimigo? Não. Jesus ele está querendo dizer algo aqui para nós. Amem seus inimigos. Orem por aqueles que perseguem vocês. Dessa forma, vocês estarão agindo como verdadeiros filhos de seu Pai no céu. Porque Ele envia a sua luz envia a luz do sol, tanto aos justos como para os injustos. Se vocês amam apenas aqueles que amam vocês, do que adianta isso? Se vocês forem amigos apenas dos seus amigos, em que são diferentes de qualquer outro, até mesmo os pagãos fazem isso. Mas, presta bem atenção aqui no que Jesus fala, e é chocante. Mas, vocês devem ser perfeitos, então, tanto como seu Pai que está no céu. Amados, isso aqui é a palavra de Jesus. Amém? E isso daqui é para qualquer pessoa na comunicação. Seja seu marido, sua esposa, seu vizinho, sei lá eu quem. No momento de ira, pense bastante. Antes de falar, pois essas ocasiões, corremos o risco de falar o que não devemos, o que não falamos e o que não aconteceu. Por quê? Porque eu já coloco o meu sentimento e acabou. Amém ou não amém? Quantos já passaram por isso? Quantos já quebraram a cara com isso? Quantos quebram a cara de vez em quando com isso? Sabe por quê, amados? Nós não temos que ter vergonha de expor nossos pecados. Sabia disso? Eu gosto muito de falar isso. Quando, vamos supor, vocês vê nós aqui no altar, muitas vezes, no altar não, nesse palco, aqui nessa plataforma, nossa, é santo. Não, talvez os nossos pecados são muito mais do que os seus. Olha lá se não for. Mas nós precisamos ter coerência em tudo aquilo que nós falamos e fazemos. Porque um dia nós vamos chegar diante do tribunal e eu vou ter que dar conta de todas as palavras que eu falei. Já imaginou? Que vergonha. Eu lembro que um pastor falava, para colocar medo em nós. Vai passar no telão tudo que você aprontou. Quem já ouviu isso? Eu morria de medo, Vanessa. Eu morria de medo. Porque eu tinha meus 12, 13 anos. Não, ia ser chocante. Sim ou não? Acha que eu ia querer que Jesus colocasse lá no telão a minha vida? Tudo que eu falei? Tudo que eu fiz? Tudo que eu desejei? Misericórdia. Então, não tem que ter essa coisa de não expor pecado. Eu não vou me expor, não. Quanto mais você se expor, mais curado você é. Sabia disso? Quanto mais você se expor, mais curado você é. Contei um fato aqui na escola de profetas. Quando se lembra o que aconteceu comigo lá em Goiânia? Gente, nós não somos como que eu posso dizer, o dono da palavra. Porque muitas vezes nós, que somos pastores, pensamos que a palavra é para nós. Não, porque eu já perdoei nada. Sabe? Sabe aquela coisa que está lá no teu coração que você só esquece e pensa que você perdoou? Deus falou muito comigo. Deus usou, amados, uma irmãzica assim, pastor Ivone, bispo Ivone, lá de Goiânia, nunca me viu na vida. Nunca me viu, hein? E ela falou tanta coisa que estava guardada no meu coração. Que ela começou a falar para mim, lá, e fulano lá, você não liberou? Eu olhei, pensei comigo, não é possível que é comigo. A hora que eu liberei, no meu pensamento. Liberei? Não, você não liberou. Você precisa liberar de um fato que ocorreu conosco. O que eu fiz? Chorei. Graças a Deus, a pastora Márcia do meu lado. A esposa do apóstolo Nicolau, tá vendo? Por que a gente vai...
quem somos nós? O que vai diferenciar eu e você, sabe o que é, pastor Wellington? É que eu peco diferente de você, da Simone, e assim vai. Eu fui curada lá, porque até então eu tenho a palavra. Não porque, amados, que tem palavra que é quando Deus, Ele mexe, e você é verdadeiro e abre, o Espírito Santo transforma, Ele tira a dor, Ele tira as imperfeições, Ele tira a palavra, Ele tira a religiosidade que temos dentro de nós, e o Espírito Santo trata. E é tão bom. E me lembro que naquela noite depois, que o apóstolo Nicolau acabou de ministrar, lembra? Estávamos jogados no chão, tanto que choramos. Sabe aquele dia do óleo aqui, que caiu no olho de alguns irmãos, da Rê, do João, da pastora Elaine? Meu Deus, eu fiquei desesperada. Aconteceu aquilo com a gente lá. Vocês não têm noção. Eu falei, Senhor, obrigado, porque o Senhor curou meu olho, engoli óleo, curou minha língua, minha garganta, porque engolir tudo foi difícil. Então, amados, não tenha medo de se expor. Sabe por quê? O Senhor conhece teu coração. E quando Deus Ele fala algo conosco, nós precisamos entender, amados, que o Espírito Santo está preocupado comigo e com você. Quem que é a noiva de Cristo aqui? Ah, ninguém. Quem que é a noiva de Cristo aqui? Então, Cristo, ele vem buscar uma noiva perfeita. É uma noiva perfeita. Quem é a noiva do Senhor? A igreja. Nós somos a igreja, amém? Não é as quatro paredes. Então, o Senhor, Ele faz com que tomamos um choque de realidade para ver se a gente acorda e desce da plataforma. Sabia disso? E isso é tão gostoso. É muito bom. Então, amados, para encerrar essa mensagem, eu quero deixar um texto. Pedrinho. Ai, Pedrinho, Pedrão, meu Deus, peguei no colo. Coloca, deixa eu ver aqui. Provérbios 17, 27. Quem realmente detém o conhecimento é cometido no falar, e quem possui o entendimento demonstra uma alma tranquila. Amém? Agora eu quero ler para vocês. Tiago 1,26. Se alguém cuidar de ser religioso, presta bem atenção, e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e a sua religião, devoção, é vão. Amém? Eu encerro nessa noite com essa palavra. Aprendam a se comunicar. Nós precisamos aprender a nos comunicar, amados. Sabe por quê? Porque o noivo vem. E nós temos que estar aí totalmente purificados de tudo que esse mundo mal nos oferece. Esse mundo mal quer ofuscar a comunicação visual. Esse mundo mal quer destruir toda a nossa audição e também aquilo que falamos. Você pode colocar em pé nessa noite?